aí, pessoinhas lindas do meu coração. Tudo bem com vocês? Espero que não, espero que sim. Hoje eu trago para vocês a 18ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Boku no Hero. Mas antes de começar essa história maluca, iremos para a parte mais aguardada do vídeo por alguns de vocês. A hora do salve. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Lucifer, Paulo Santos BDF, Matheus Obito Oshia, Son Goku, Tanjiro Joga, Kitsune Vermelho, Oto Feio, Taru, José Jorge Torres. Essas foram as pessoas das quais pediram um salve no vídeo anterior. E sem mais delongas, bora começar essa narração fuleira que eu amo fazer. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 18. Os heróis sem poderes. Nossa história continua quando o Todoroki e a Kaguya estávamos na arena, da qual foi utilizada no Festival de Esportes da UA. E de lá eu havia dado início aos testes da minha agência de heróis. Então eu uso o poder da matéria para fazer uma esteira gigante de treinamento no meio da arena. E logo em seguida eu digo que se inicie o primeiro teste. Corrida de resistência. Daí eu mando os participantes entrarem na arena e subirem na esteira. E a princípio, eram todos figurantes e civis normais, alguns com um corpo mais definido, e outros que eram mais altos. Então eu pego o megafone e digo: esse teste se consiste em correr nessa esteira gigante pelo máximo de tempo possível, e todos aqueles que caírem no chão irão ser teleportados automaticamente para o lado de fora da arena, e os 500 que ficarem em pé serão os qualificados para o próximo teste. Então eu dou a largada, e a esteira gigante é ligada. Daí todos começaram a correr como se suas vidas dependessem disso. E como isso iria demorar muito, eu utilizei o poder da matéria, junto com alguns jutsus de Naruto, para criar uma barreira de distorção temporal no interior da arena, da qual fazia com que aqueles que estivessem do lado de fora vissem as coisas se movendo 50 vezes mais rápido lá dentro. Mas lá dentro, as pessoas viam o tempo passar 50 vezes mais devagar do lado de fora. Porém a esteira continuava a se mover na mesma velocidade. E depois de alguns minutos, vários figurantes já haviam sido eliminados. E assim que o último figurante cai que nem bosta no chão, a esteira para. E eu digo: parabéns aos que conseguiram passar nesse teste. Agora vão até a área médica da arena, que lá vocês terão 10 minutos para se recuperar para o próximo teste. Mas assim que eu digo isso, os participantes ficam me criticando, já que não dava para se recuperar de uma correria dessas em tão pouco tempo. Mas eu digo a eles para confiar em mim, que tudo iria dar certo. Então aquelas 500 pessoas vão até a área médica. E lá havia uma estranha porta no meio do nada. E através dela estava uma imensa sala, da qual estava lotada de travesseiros, com uma placa escrito: aqui o tempo passa extremamente devagar, então durmam bastante, e quando se sentirem melhor, voltem para a arena. Daí todos os participantes começam a dormir. E após os 10 minutos, todos eles voltam para a arena. E eu digo: muito bem, vejo que todos estão muito bem descansados, agora podemos dar início ao segundo teste. Então eu uso o poder da matéria para criar um enorme circuito de provas, das quais lembravam muito as Olimpíadas. E novamente eu fiz aquela barreira de distorção temporal, e os participantes começaram a fazer o circuito de provas várias e várias vezes. Até que vários figurantes desmaiaram de exaustão. E assim que só sobraram 100 participantes, eu mando novamente eles descansarem. E assim que eles saem da arena, eu faço uma xícara de café com o poder da matéria, e começo a tomar o café. E alguns heróis chegam perto de mim e me perguntam: o que você pretende com tudo isso? Por acaso quer matar alguém? Mas eu respondo aos heróis de uma maneira bem calma, enquanto dava mais um gole no café: eu estou apenas selecionando os melhores dos melhores, afinal, se alguém quiser virar um herói, vai ter que ser pelo seu esforço. Então os heróis entendem e se afastam de mim. Mas a Kaguya chega do meu lado e fala no meu ouvido: quero cenouras.
Então eu faço uma cenoura de 2 metros de comprimento usando o poder da matéria e dou ela para a Kaguya. E após alguns minutos os participantes voltam novamente para a arena. E eles pareciam muito bem de saúde. E eu digo: o terceiro teste começa agora. E nessa hora, os meus cientistas entraram dentro da arena e entregaram aos 100 participantes um capacete, do qual estava com uma luz verde nele. E logo vários funcionários da minha agência começaram a distribuir um óculos muito estranho para as pessoas da arquibancada. Então eu digo: esses óculos permitem com que vocês vejam o que cada um dos participantes está fazendo, e caso algum deles seja eliminado, a luz em seus capacetes irá ficar vermelha. Daí eu faço uma porta aparecer no meio da arena. E através dela, estava aquela dimensão macabra onde eu havia treinado os alunos da UA. E nessa dimensão, haviam vários clones meus transformados em pessoas aleatórias gritando por socorro. Então eu digo: esse teste se consiste em salvar o maior número de vidas possível em um determinado tempo. Sendo que haverão vários vilões robôs tentando capturar vocês. E caso um de vocês seja capturado por um robô, a pessoa será teleportada para o lado de fora da arena. Então eu faço aparecer um enorme relógio em cima da porta para a dimensão macabra, do qual estava mostrando 30 minutos. Daí eu digo: o teste começa em 3, 2, 1. Comecem. Então todos os participantes entram a toda velocidade dentro da dimensão, e lá eles começam a salvar várias pessoas. E quando eles salvavam alguém, o clone era desfeito. E as informações vinham para mim. E enquanto isso, a Liga dos Vilões inteira estava na parte de trás da arena. E eles estavam planejando invadir o exame de admissão. E o Shigaraki estava falando: vou matar todos os heróis que estiverem aí dentro. E o Dabi estava tentando manter o Shigaraki sob controle, dizendo para ele não atacar precipitadamente. Ao se passar 29 minutos, os participantes estavam quase todos eliminados, já que os robôs que estavam nessa dimensão eram muito fortes. E só restaram metade dos participantes dentro daquela dimensão. Então eu digo a todos eles que o teste havia acabado e que era para eles voltarem para a arena. Então todos começaram a correr em direção à saída. Mas de repente, o robô gigante aparece na frente da porta de saída. E os heróis profissionais estavam muito preocupados, já que alguém sem individualidade jamais conseguiria derrotar um robô daquele tamanho. Mas eu só estava observando o que os participantes iriam fazer. Especialmente 5 jovens que estavam entre eles. Então todos os participantes começaram a correr para longe do robô. Porém, os 5 jovens que eu estava observando permaneceram na frente do robô gigante. Então o robô levantou sua enorme perna e logo em seguida esmagou os 5 participantes. E na hora, tanto os heróis profissionais quanto a plateia ficaram horrorizados com o acontecimento. Mas para a surpresa de todos, os jovens não foram esmagados, e eles estavam escalando o robô gigante. E o robô estava tentando tirar eles de cima dele, porém os jovens conseguem chegar até o topo da cabeça do robô. E lá, eles começam a desconectar os fios do robô, fazendo ele parar de funcionar. E logo em seguida eles atravessam a porta de saída, sendo os primeiros a concluir o teste. E logo depois os outros participantes saem da dimensão. E a porta desaparece. Depois disso, eu digo a todos os participantes que agora iria começar o último teste, e que eles não poderiam descansar agora. Então eu faço uma enorme coluna de pedra embaixo dos finalistas. E logo em seguida eu faço um enorme portal embaixo da coluna de pedra. E logo eu digo: o último teste é uma batalha que vai determinar quais de vocês serão aceitos na minha agência. E que aqueles que forem jogados para fora da coluna, ou acabarem desmaiando, estarão eliminados. E caso alguém caia dentro do portal, essa pessoa irá ser teleportada para o lado de fora da arena. E logo eu digo: que comece o duelo. Então todos começam a lutar entre si. E a luta estava ficando bastante feia. Mas os heróis não reclamaram da violência, já que eles estavam muito entretidos com a bela luta que eles estavam vendo.
E durante aquela enorme batalha, os 5 jovens que haviam derrotado o Rodô estavam se ajudando na batalha. E cada um deles estava lutando de uma maneira fantástica, parecendo verdadeiros ninjas. E após alguns minutos, só restaram os jovens em pé na coluna. Então eu digo em um megafone: o exame de admissão acabou. Eis os 5 primeiros heróis das agências Stark. E logo eu desfaço a coluna e entro no meio da arena. E assim que eu chego na frente deles, eles se ajoelhavam e dizem com a cabeça abaixada: muito obrigado, senhor. Então eu mando eles se levantarem. E logo os meus cientistas entram na arena com 5 dispositivos, que eram basicamente cintos. Então eu entrego um a cada um deles. E após isso eu explico a eles como o dispositivo funcionava. Mas quando todas as pessoas já estavam prestes a ir embora, ocorre uma grande explosão, da qual acaba destruindo uma parte da arena. E logo os vilões começam o ataque. Os heróis profissionais até que estavam conseguindo conter o avanço dos vilões. Mas logo se abriram vários portais. E de dentro deles começaram a sair centenas de vilões, dos quais estavam ficando cada vez mais fortes à medida que o tempo passava. E após alguns minutos, os heróis não estavam mais dando conta dos vilões. Então aqueles 5 jovens pediram a minha ajuda para derrotar os vilões. E eu apenas me virei de costas e falei: meus jovens, se vocês quiserem ser reconhecidos como verdadeiros heróis, a hora é agora. Então eles se viram e vão na direção dos vilões. E ao chegar na batalha, os vilões estavam dizendo que como eles não tinham uma individualidade, eles não iriam conseguir derrotar nenhum vilão. Mas para a surpresa de todos, eles dão um enorme salto e ativam os dispositivos enquanto gritavam: hora de morfar. Jason, Ranger vermelho. Kimberly, Ranger rosa. Trini, Ranger amarela. Zack, Ranger preto. Billy, Ranger azul. E nessa hora, um traje acaba cobrindo o corpo daqueles 5 adolescentes. E logo eles vão lutar contra os vilões. E a princípio, os vilões acharam que eles eram fracos, já que não possuíam poderes. Mas logo o vermelho dá um soco em um vilão, que faz ele sair voando. Então um dos heróis profissionais me pergunta como aqueles jovens estavam tão fortes. E eu explico ao herói que aqueles trajes multiplicavam todas as capacidades físicas da pessoa em até 15 vezes. Ou seja, eles têm por volta de uns 10% da força do Almighty cada um. E depois de alguns minutos, os Power Rangers terminam de derrotar todos os vilões. E o Shigaraki estava dizendo: como os meus vilões mais fortes foram perder para um bando de adolescentes sem individualidade. Então o Kurogiri faz um portal que acaba levando ele e o Shigaraki para fora da arena. E assim que os vilões foram embora, os heróis profissionais começaram a comemorar e elogiaram o excelente desempenho dos Power Rangers. E após mais algumas horas, eu fui até o telhado com o Todoroki e a Kaguya para voltarmos de jatinho para casa. Mas assim que chegamos no telhado, os Power Rangers estavam todos lá. E eu pergunto o que eles estavam fazendo ali. E eles disseram que vieram me agradecer por dar aqueles dispositivos a eles. Mas eu digo as seguintes palavras, enquanto que entrava no jatinho: vocês mereceram esse poder pelo seu esforço. E eu espero que vocês se tornem grandes heróis no futuro. Até mais, Power Rangers. Então eu saio dali voando no jatinho. E ao chegar em casa, todos nós fizemos as nossas higienes e fomos dormir. E enquanto isso, em um lugar desconhecido, a hora de atacar chegou. Amanhã iremos reduzir essa sociedade a cinzas. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. E até amanhã, se o Deus Jabiroca quiser. Amém.